Como prometido, bora lá, vou soltar aqui, afinal de contas, como que era a minha rotina lá no início quando eu comecei. E eu acredito que você vai ter sim vários insights interessantes sobre isso, nunca falei disso aqui antes, algumas pessoas talvez já possam ter imaginado que é desse jeito. E enfim, não estou aqui inclusive para ficar compartilhando termos generalistas, éticos, floreados que eu odeio, porque eu sei que o mundo real é muito diferente do que muita coisa pregada por aí, certo? Segue se você quiser essa rotina também, conforme eu fazia lá no início, é algo que eu já percebi em alguns outros empresários. E não venha você querer me dar lição de moral sobre como eu deveria ter tido a minha rotina lá no início. Só venha fazer isso caso você tenha também 8 dígitos na sua conta. Primeiro a gente precisa entender que existem dois lados dessa moeda, dois campos onde as pessoas estão enquadradas. Tem um campo número 1, onde as pessoas odeiam o que hoje a gente conhece como hustle culture. Nada mais é do que aquela cultura de trabalho duro, de você ter que se matar por longas e longas horas para conseguir chegar ao seu objetivo, de você passar noites em claro, de você comer só porcaria, de você esquecer todo o resto e focar naquele seu objetivo e, enfim, negligenciar todas as outras áreas da sua vida. Nesse campo número 1, as pessoas odeiam a hustle culture. E tem um cara que fala muito sobre isso e até dissemina isso de certa forma, que é esse cara aqui, ó. To hustle, crush it, and go big. Those all kind of sound like the same thing. They're not. Hustle is to crush it. Wasn't crush it the second thing? No, that was go big. Then the third thing was Crush it. crush it. See, this is... Now you're speaking my language. Esse é o Gary Vaynerchuk, mas ele dissemina isso de um modo muito inteligente. Ele diz que no início, quando você não tem alavancagem, a única coisa que te sobra é tempo. E você precisa usar esse tempo da maneira mais inteligente possível e árdua para conseguir chegar até onde você quer. Nem que isso te custe longas horas de trabalho na frente do computador, ou seja lá qual atividade você esteja tentando tocar e masterizar. Você tem que passar 6 meses comendo Doritos, se for necessário, dormindo no sofá de um amigo para conseguir chegar até onde você quer. Nesse primeiro campo estão as pessoas que odeiam a hustle culture. Elas acreditam que nunca foi sobre trabalhar duro, e sim trabalhar de forma inteligente. Já no segundo campo estão as pessoas que adoram a hustle culture, aquelas que estão sim a fim de colocar longas horas de trabalho sem pensar 2 vezes em cima de tudo aquilo que elas querem concluir, sem mimimi, sem tempo para outras coisas. Adoram saber que enquanto outras pessoas estão festejando, elas estão trabalhando e que essa é a vantagem competitiva que ela tem sobre todas as outras pessoas. Afinal de contas, ninguém constrói um império trabalhando 4 horas por semana, certo? Bom, eu já estive nos dois lados dessa moeda e não posso dizer que ambos estão absolutamente errados ou corretos, e isso me levou a uma inexplorada, vasta jornada sobre a produtividade e o que hoje as pessoas imaginam ser a hustle culture. Agora vamos lá, de fato, como era a minha rotina no início. Eu desmistifiquei com toda a minha pesquisa e inteligência que existem na verdade 3 fases pelas quais todo empreendedor passa. Aquele empreendedor que você almeja estar um dia onde ele está hoje, provavelmente passou por essas 3 fases. Phase 1, work, trabalho, hustle. É sobre isso que se trata a primeira fase. Tem um grego antigo chamado Arquimedes que uma vez disse o seguinte numa frase: se você me colocar no lugar certo, eu serei capaz de mover o mundo. Ele não era um filósofo, um mágico, um lunático, ele era simplesmente um matemático e quis dizer isso no sentido mais prático da coisa. Sem alavancagem, você não vai conseguir fazer muita coisa. Isso se aplica na vida e nos negócios. Boa sorte em tentar mover algo com a massa do tamanho do planeta Terra, se você não tiver alavancagem. Com alavancagem, é possível. Agora, quando você está começando, você não tem alavancagem, você não tem dinheiro, você não tem pessoas que te apoiam, você não tem nada, a não ser tempo. Então a coisa mais inteligente a se fazer é usar o seu tempo para conseguir alavancagem. Como era a minha rotina no início? Eu sou um cara praticamente obcecado com resultados. Não é só pelo dinheiro, é pela paixão de conseguir fazer alguma coisa e de chegar até o objetivo final.
E eu sou o tipo do cara que negligencia com louvor todo o restante. Eu não tive nenhum problema de saúde, eu não tive sobrepeso, eu não precisava de fazer exercícios todos os dias, apesar de ser excelente, e isso sim poderia ter aumentado a minha produtividade, mas eu não fiz. Tudo o que eu fazia é passar horas e horas na frente do computador. Enquanto você estava festejando, eu estava trabalhando. Enquanto você estava sentado na mesinha de Natal comemorando a ceia pedindo: mamãe, passa o pote de manteiga, eu estava trabalhando. Eu não ia para festas porque eu não via sentido. Eu não ia para academia porque eu não via sentido em fazer tudo aquilo estando pobre. O meu único objetivo era ficar rico. Não me interessa se ia ser com a internet, ia ser com alguma coisa e eu ia descobrir esse meio. Festa? Eu não tinha motivo para festejar. Festejar o quê se eu estou pobre? Corpo bonito, sarado? Para que se eu estou pobre? É assim que eu pensava e não me arrependo. É possível você tentar manter um equilíbrio até mesmo no início. Eu não conseguia, porque eu sou obcecado por resultados. Literalmente obcecado. A única coisa que eu fazia, a não ser trabalhar, era transar. Não ia a festas de parentes, de amigos. A minha mãe chegava e falava: você vai na festa de sua prima? Eu falei: que prima? Ah, prima tal. Eu esqueci que eu tinha essa prima. Ok? Eu esquecia do mundo. Eu não sabia sobre as últimas notícias, eu não sabia de eleições, eu não sabia de Copa, eu não sabia de jogo de futebol, eu não sabia que ogiva nuclear explodiu em algum lugar. Tudo o que eu procurava saber era sobre o que eu fazia. Eu fiz isso até conseguir alavancagem, grana. É por isso que hoje eu tenho uma equipe com mais de 12 pessoas, todas no full time, recebendo para trabalhar nas minhas empresas. Por isso que, o cara que tenta equilibrar muito no início, você não tem tanta sede no pote para fazer aquilo que você quer. Ou então você é muito prudente, disciplinado, até mais do que eu, até mais do que o próprio Elon Musk. Ok, agora que você tem alavancagem, phase 2. Muitos empreendedores ficam presos aqui e eles são levados ao quê? Ao burnout, porque são burros, ok? Ponto. Sempre falei isso, é burro. Para avançar da fase 1 para a fase 2, eles ainda não entenderam que nunca foi realmente sobre trabalhar duro, e sim sobre trabalhar de forma inteligente. E para isso agora você precisa de tomar algumas medidas com o poder novo que você adquiriu. Alavancagem. No parênteses, para você saber avançar da fase 1 para a fase 2, você tem que ter experimentado a fase 1. Você tem que ter descoberto quais são os seus limites. Quanto você consegue trabalhar com produtividade sem prejudicar a sua saúde, sem ficar tantas horas sem dormir? Qual é o seu limite máximo? Ele não é o mesmo que para todas as outras pessoas. Cada um possui sua biologia. Então no início você tem que descobrir esse limite. E eu poderia desenhar um gráfico para te mostrar exatamente o que eu quero dizer aqui, porque isso é único para cada pessoa e você entenderia de uma forma muito mais ampla, mas eu não vou, porque senão vão dar 300 mil stories. É por isso que quando muitas pessoas, ou até você, chega nos meus stories e só vê coisas, para dar risada, você não vê coisa muito técnica, é exatamente o oposto. É porque eu tenho muito conteúdo técnico para dar que eu não dou. Porque vocês me fazem perguntas que soam simples na cabeça de muitos, para respostas que também são simples, quando na verdade são muito complexas. Quando me perguntam sobre produtividade, eu sei que não adianta só lançar uma frase motivacional. Frase motivacional, efeitos e termos generalistas são meros efeitos placebo. Para que eu possa te explicar algo com embasamento científico, uma coisa que eu já estudei, eu preciso de muitos stories. Eu não gosto de ser superficial. O que algumas pessoas tentam fazer é pular direto para a fase 2, não tendo passado pela fase 1. Só que a fase 1 te dá dado. É com ela que você vai entender quais são os seus limites. É com ela que você vai entender o que é o 80-20 do seu negócio. O que você realmente precisa de tocar para conseguir ter resultados. Como você vai saber qual é o seu 80-20, o que funciona para você, se em primeiro lugar você não sabe o que não funciona? Seu lindo. Então se o pessoal fica tentando, vou estruturar uma rotina maravilhosa, vou descansar, vou não sei o que, cara, é essencial. Mas talvez você está fazendo num nível que, é como se você já tivesse rico, né?
Beleza, você quer fazer do seu jeito? Faça. Só que você só tem tempo. E tempo vale mais que dinheiro. E talvez você não consiga se aposentar antes dos seus 25. Talvez só aos 50, quando você já estiver velho e nenhuma mulher mais estiver olhando para você, tanto como olharia hoje, se você tivesse cheio de grana no bolso. De Pareto e o que o Tim Ferriss também chama de a lei de Parkinson. Você fazer uma lista de todas as coisas que você precisa de fazer, cortar todos os 80% desnecessários, deixar só os 20% que te trazem resultado e, por final, ainda priorizar o que é mais importante. O que vai te dar resultado no curto prazo no seu negócio. Tem a ver com fazer menos, para você fazer só aquilo que você queria antes. Estar ocupado não é o mesmo que ser produtivo. Ao longo dos últimos anos eu percebi que, aplicando apenas algumas técnicas simples, essa foi a fase 2, Phase 3. Para resumir, essa fase agora sim tem tudo mais a ver com alavancagem do que a fase anterior. Ela tem a ver com você conseguir estar junto a pessoas que vão lhe ajudar a fazer o que você precisa. É introvertido para conseguir contratar uma pessoa para fazer algo que poderia lhe economizar 10 horas da sua semana, 20 horas, 40 horas, para deixar ele completamente livre para fazer outras coisas. Por isso que muito babaca vem falar que não dá para ganhar dinheiro na praia. É porque é ganancioso em tentar fazer tudo sozinho. Tudo sozinho. Você acha que não tem ninguém de ganhar dinheiro na praia? Vai em Bali lá para você ver se é idiota. Aqui é quando você consegue fazer algo com um sócio que vai conseguir fazer com que os seus 50% sejam muito maiores do que os seus 100% sozinho. Ou quando você consegue contratar uma pessoa, nem que seja como marketing digital de agências, ficam se vangloriando porque tem 50 pessoas lá dentro. Eu tinha 6, enquanto a minha folha de pagamento era de 15 a 20 mil reais mês, fixas, porém, só com freelancers eu pagava 20 mil reais. Quem está rindo? Com um sorriso mais largo, hein? O freelancer, existe Orkana, existe várias outras plataformas para que você não precise de comprometer com o seu caixa por 6 meses, 12 meses, para conseguir ter um trabalho pronto. Eu fiz isso. Muitas pessoas hoje, passando pela fase 1, você agora sabe tudo o que funciona e o que não funciona dentro do seu negócio. Passando pela fase 2, você começou a tocar só naquilo que funciona. Passando pela fase 3, você passou a delegar só o que você sabe que funciona e não aquilo que não funciona, para não multiplicar nenhum processo falho. Obrigado de nada.